Hoje eu quero falar então sobre uma visão. Então tem o versículo que vai colocar ali, Atos 4, versículo de número 32. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Da Gente, como ensaio ficou horrível. Como ensaio, viu? Nem como apresentação. Então vamos de novo juntos? 1, 2, 3. Da Como eu disse, já no dia 4, esse versículo aponta para uma igreja, a igreja de Atos, uma igreja contagiante, uma igreja viva, uma igreja crescente, e que, apesar de estar ali experimentando um crescimento exponencial, jamais perdeu a sua essência. Quando você volta alguns versículos para trás, não precisa colocar, mas eu quero ler com vocês alguns versículos aqui. Atos 2,42 fala da dinâmica dessa igreja. Diz assim, todos se dedicavam, falando dos irmãos da igreja, todos se dedicavam de coração e também ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Vendiam propriedades e bens, repartiam com os necessitados, adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partirem o pão com grande alegria e generosidade. Todas as vezes aqui que o texto fala que eles partiam o pão, ao partir do pão e oração, partiam o pão nos lares, ele está mencionando o momento da ceia, o partir do pão. Ele não está mencionando apenas uma refeição aleatória, mas falando do momento da ceia. E faziam isso com grande alegria e generosidade. Agora, observem como existia uma continuidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E o resultado desta igreja é esse. E a cada dia, o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Em outras palavras, a gente encontra aqui uma comunidade de discípulos, de homens, de mulheres, de crentes que tinham uma mesma visão. E é sobre isso que eu quero falar. Coloca lá para mim, visão, uma visão. Queridos, quando a gente olha para esta palavra, visão, existem algumas definições, se você abrir o seu dicionário, aí você vai descobrir que, antes de mais nada, a visão é o processo pelo qual o nosso cérebro interpreta a luz que atinge os nossos olhos e forma uma imagem mental do ambiente. Então, aquilo que nós vemos, o nosso cérebro, ele trabalha e reproduz uma imagem no nosso cérebro. E a visão, queridos, é extremamente importante, porque nós precisamos ter clareza daquilo que vemos para formarmos a imagem que condiz com a realidade. Quem usa óculos sabe disso. Se você tirar o óculos, muitas vezes aquilo que você está enxergando não condiz com a realidade. Se eu levantar o meu óculos aqui, eu estou igual aquele cego que Jesus curou, Vejo homens como árvores. Acabou, sumiu o rosto de todo mundo. E, inclusive, esses dias aí, semana passada, retrasada, eu estive no oftalmologista, porque por algum motivo esse óculos não está mais dando certo para mim. E eu sempre me gabei que eu só precisava de óculos para longe, nunca precisava para perto. Mas agora, lascou-se tudo. Agora eu preciso de longe, de perto. Mas é interessante, você senta, você que fez esse exame já, você sabe como funciona, te coloca sentado lá, coloca umas letrinhas e aí começa aquelas lentes a passarem. Você está conseguindo ler, o que é aquilo lá? E eu, muito empolgado, é o C. A oftalmo que estava me atendendo falou, não, é um U. Eu falei, pronto, comecei bem. Não condiz com a realidade. Eu estava vendo algo, mas que não condizia com a realidade. Isso aponta para a visão. Se você não tiver uma clareza, o seu cérebro vai projetar a imagem errada daquilo que você está vendo, que não condiz, então, com a realidade. Mas a visão, no âmbito espiritual, aponta para uma imagem de um futuro desejável, para algo que talvez ainda nós não alcançamos, não é verdade? E existem algumas frases, eu gosto muito dessa do Jonathan Sweet, que ele diz assim, visão, a visão, falando biblicamente, espiritualmente falando, a visão é a capacidade de conseguir ver o invisível. E eu acho isso maravilhoso, porque ainda que nós não alcançamos,
mas temos uma visão para alcançarmos. Tem outra frase do George Barna, ele diz assim: o cristão de visão é aquele que avalia o passado, vive no presente, mas pensa no futuro. E Deus, queridos, ele trabalha assim. Depois que Abraão, Deus já havia mostrado e prometido muitas coisas para ele, mas num determinado momento Deus o leva para fora da tenda de Abraão, Deus o chama para fora, lá em Gênesis 15, e o Senhor diz assim: olhe para o céu e conta as estrelas, se é que pode contá-las. E o texto diz: e prosseguiu o Senhor dizendo, assim será a sua descendência. Queridos, Abraão estava tendo uma percepção daquilo que Deus iria fazer, mas que não condizia necessariamente com aquilo que estava diante dele. O Senhor estava dizendo: assim como as estrelas do céu, assim será a sua descendência. Ou seja, uma visão que apontava para um futuro muito distante, mas que foi colocado no coração. E é interessante o versículo seguinte, porque a Bíblia diz assim: e Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. A palavra imputado é depósito, e foi-lhe dado um depósito de justiça. É como se Deus tivesse feito um depósito na conta de Abraão. Abraão creu na visão. E antes do Senhor tornar algo material, ele gera uma visão no nosso coração. Assim como uma gestação de um bebê, né? Ainda que você não está com um bebê no colo, nos braços, mas você começa a projetar aquilo na sua mente. A partir do momento da gravidez, da descoberta da gravidez, aquilo começa a ser projetado na sua mente. E você, com certeza, né? Acho que todos os pais que estão aqui sabem disso, a gente começa a projetar o dia que esse bebê vai nascer, que a gente vai pegar no colo, como que vai ser, que tipo de pessoa será, como se tornará, ou o que se tornará. A gente começa, como nós vamos aproveitar esse momento, curtir esse momento. E, assim como uma gestação, assim é a visão. Deus coloca uma visão no nosso coração, e como uma gestação, de acordo com o tempo, aquilo vai, em determinado momento, ser gerado, assim como foi gerado para Abraão. Lembram de Ana? A Bíblia diz, em 1 Samuel 1,20, assim Ana engravidou no devido tempo e deu à luz a um filho. Ana recebeu uma promessa, ela entendeu aquela promessa, ela recebeu aquela visão, e quando ela saiu da frente do sacerdote Eli, vocês sabem, Ana era completamente estéril, Deus a visitou e, dentro de um processo, a visão entra num processo e depois nasce o filho Samuel. E eu acho lindo porque esse versículo termina dizendo que Ana deu-lhe o nome Samuel e disse, porque eu pedi ao Senhor. É interessante como a visão trabalha, né? E quando eu olho aqui, gente, nós estamos aí, né, empolgadíssimos com os nossos 20 anos. Quantas palavras proféticas nós recebemos ao longo desses 20 anos? Palavras proféticas que a gente recebeu e que, sinceramente, na época a gente pensou, meu Deus, será que é tudo isso? Será que o profeta deu uma exagerada naquilo que Deus vai fazer? Mas, queridos, Deus faz infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Hoje nós estamos vivendo coisas que Deus nos falou lá atrás, nos deu a visão, e o Senhor tem trabalhado, né? A palavra, queridos, que recebemos gerou fé, e a fé gera uma visão. Então eu quero compartilhar com vocês aqui sobre 3 coisas que a visão de Deus faz. Primeira delas, nós vamos colocar ali para a gente ler junto. A visão define uma cultura, ou a cultura. Tá? Faltou o A ali, mas vamos lá. A visão define a cultura. Vamos juntos? 1, 2, 3. A visão... Queridos, quando eu falo de cultura, eu tô me referindo sobre uma estrutura, sobre tudo aquilo que estabelece a identidade de um grupo de pessoas, né? A sua linguagem, o seu comportamento, as suas crenças, as suas tradições, os seus valores, ou seja, tudo aquilo que é aprendido e compartilhado por um grupo de pessoas se torna a cultura dessa pessoa. Tudo aquilo que é compartilhado por um grupo de pessoas e que muitas vezes vai de geração em geração. Eu digo que
a nossa carreira na fé, né? E o escritor aos Hebreus escreveu que nós temos que correr a carreira que nos está proposta. Eu digo que a nossa carreira na fé, como povo de Deus na terra, não é uma corrida de 100 metros rasos, né? Que você corre, você começa, você termina. Eu diria que seria aquela corrida, o 4x100, né? Aquela que troca o bastão de um para o outro. Então, o que saiu na largada não é o mesmo que vai chegar na chegada, mas o que saiu aqui participa da vitória, porque ele fez o primeiro arranque, depois o do meio, depois outro, e até o último que chegou na chegada. É um grupo. Quando eu olho para o Evangelho, né, e para essa cultura do reino de Deus, ela também é passada de geração em geração. Hoje nós estamos vivendo nessa geração porque recebemos da geração passada um ensinamento de fé, um ensinamento a respeito do reino, um ensinamento a respeito do Evangelho. Quantos estão entendendo isso, amém? Eu não sei se você sabe, já falei isso aqui, mas naquela corrida 4x100, não é bastão, né? Aquilo dentro do atletismo não chama bastão, aquele pedaço de bastão que eles entregam para o outro. Dentro do atletismo, aquilo ali chama-se testemunho. E observem como numa corrida de 4x100, o testemunho, que é aquilo que é passado de mão em mão, não pode cair no chão. Se cair no chão, aquela equipe perdeu. Imediatamente a corrida para aquela equipe. Assim é a nossa responsabilidade diante do Senhor, de passar de geração a geração um testemunho. E é isso que Deus pede de nós, que a gente conte aos nossos filhos e aos filhos dos nossos filhos aquilo que temos recebido do nosso Senhor. E assim, queridos, toda casa tem a sua cultura. Lá dentro do teu lar existe uma cultura, existe uma dinâmica na sua casa, que é a forma como vocês se tratam, naquilo que creem, os comportamentos, e que gera uma cultura dentro da sua própria casa, a cultura do teu lar. É daquele jeito que as coisas funcionam lá dentro. E quando a gente olha para a igreja, a gente sabe que a igreja também é assim. Então esta igreja, a Igreja Restauração, também não é diferente. Aqui nós temos uma cultura peculiar, que é aquilo que define quem somos, e não apenas isso, também quem não somos. Isso é muito importante. A gente precisa definir quem somos, mas também precisamos definir quem não somos. E isso é muito importante não só dentro do ambiente de igreja, mas de forma pessoal. Quem você é e quem você não é. Porque quando você define quem você não é, é tão importante quanto definir quem você é. Quem você não é tão importante quanto definir quem você é. E ponto. E você tem que estabelecer isso e firmar o pé nisso que você definiu para a sua vida. Quantos estão entendendo isso? Digam amém. Então, essa cultura interna da igreja define as nossas prioridades, o que realmente importa para nós aqui. Ela define a nossa linguagem, ela define os nossos procedimentos internos. Aqui dentro dessa igreja, a nossa cultura aqui, aquilo que recebemos, como eu disse, a cultura, a visão que vai definir a cultura, aquilo que vem da nossa visão e que definiu a nossa cultura, de como trabalhamos com os ministérios, os materiais que nós usamos aqui, os critérios que nós adotamos aqui para a nossa liderança, e daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso. Mas eu preciso dizer para vocês que eu já fui muito questionado a respeito disso também. De pessoas que às vezes chegam e me perguntam por que vocês fazem desse jeito, dessa forma, e muitas vezes questionando a forma como a gente faz. E eu deixo isso bem claro, com muito amor, mas eu deixo isso bem claro. Queridão, o que a gente faz, a forma como a gente faz, não é algo que chegou aqui com o vento, não chegou ontem. Isso foi ao longo de todos esses anos, né? Recebendo, antes de mais nada, a visão, o nosso objetivo, onde nós queríamos chegar e como nós trabalhamos. Eu costumo dizer, isso aqui é fruto de muitas lágrimas, de direção do Senhor. Então é assim que a gente trabalha. A gente não começou ontem, né? A visão da Igreja Restauração, queridos, ainda que a igreja tenha 20 anos, mas é uma visão que vem muito antes disso, arremete à década de 90, aquilo que Deus já ia colocando no nosso coração como uma igreja. E, como eu disse, sempre digo isso com muito amor, e essa é a visão que Deus nos deu. Jamais, queridos, nós vamos, obviamente, que nós entendemos que
à medida que os anos passam, nós precisamos ajustar. A gente entende isso, que são necessários ajustes. Mas a visão, ela continua a mesma. A gente sabe exatamente para onde a gente está indo e o que a gente quer fazer. Sabe, a gente tem uma reunião aqui na quarta-feira, a nossa quarta de guerra aqui, né, o nosso turno de oração. E é uma reunião só de oração. E eu tenho pastores amigos que dizem para mim, Tarciano, por que você não faz dessa reunião, cara? Faz um culto, né? Coloca pregação, faz um negócio mais. E eu digo, não, porque a visão que Deus nos deu é que nós temos que ter uma reunião só de oração. Então a gente vem para cá na quarta-feira e a gente ora ajoelhado, a gente ora em pé, a gente ora cantando, a gente ora aqui na frente, a gente só ora e ora. Porque essa é a visão que Deus nos deu. Isso Deus colocou no nosso coração. E toda a estrutura, ela que nós temos aqui faz parte da visão que Deus nos deu, do entendimento que Deus nos deu. Quem está entendendo isso, diga amém. Provérbios 29, 18, ele diz assim na versão atualizada: não havendo profecia, o povo se corrompe. Na NVI diz assim: onde não há revelação divina, o povo se desvia. Mesmo versículo. Na tradução de Jerusalém diz assim: quando não há visão, o povo não tem freio. Não existe limites. Quando a gente lê esse mesmo versículo na tradução mensagem, fica assim: se as pessoas não podem ver o que Deus está fazendo, elas tropeçarão em si mesmas. Em outras palavras, se você não vê o que Deus está fazendo, você vai olhar somente para você e vai tropeçar. Queridos, todas essas traduções nos mostram que, sem visão dada por Deus, as pessoas ficam confusas, dispersas, desconectadas, distraídas. Mas quando há uma visão, há uma direção, há um entendimento. Quantos estão entendendo? Amém? Eu preciso que você entenda. E quando a gente olha para a igreja de Atos, queridos, a gente vê que tudo começou numa reunião de oração, no quarto superior de uma casa, né? Naquilo que foi chamado de cenáculo. Eu não sei se você sabe disso. Lá em Jerusalém, queridos, tem o cenáculo está lá, intacto. E quando eu cheguei lá, eu ainda não tinha me apercebido disso, mesmo depois de tantos anos. O cenáculo onde a ceia foi feita, onde Jesus partiu o pão, é o mesmo cenáculo que eles foram cheios do Espírito Santo. É o mesmo quarto, é o mesmo lugar. O lugar onde Jesus estabelece um princípio do seu sacrifício, o memorial do seu próprio sacrifício, é o mesmo lugar onde o Espírito Santo desceu sobre eles. E ali naquele lugar, 120 discípulos foram cheios do Espírito Santo. E desde lá, quantos quantas milhares de milhões de pessoas se entregaram a Cristo, porque nunca mais parou de crescer. Mas assim que eles são cheios do Espírito, então Deus dá aos apóstolos uma visão. E essa visão vai ganhando forma por meio de uma estrutura. E aí nós temos as cartas pastorais do Novo Testamento, as cartas endereçadas aos pastores, as cartas endereçadas às igrejas. E isso vai criando uma estrutura para que desse uma sustentação ao mover de Deus, para que esse mover de Deus não se perdesse. Queridos, e foi isso que nós lemos. E quando a gente lê os textos de Atos, como a igreja começou e foi se estruturando, a gente descobre algumas coisas a respeito daquela igreja. Primeiro, ela tinha uma doutrina definida. Observem que o texto diz da doutrina dos apóstolos. Ou seja, existia ali um sistema de ensino da igreja. A gente observa que eles tinham lugares para se reunirem presencialmente, nas casas e no templo. Nas casas e no templo. Porque desde o início eles entenderam que a casa era uma extensão do templo, o templo era uma extensão da casa. Quem está entendendo isso? Amém? Eles se reuniam no templo e nas casas, e ali eles oravam, ali eles tinham a comunhão, eles eram edificados. Ali tinha uma hierarquia muito bem definida, com os líderes. Nós lemos ao longo do Novo Testamento, pastores, presbíteros, diácono, cada um exercendo a sua função dentro da igreja. Um sistema de pastoreio muito bem definido, onde até as pessoas mais necessitadas eram alcançadas. Tinha até não era uma classe de integração como a gente tem, mas tinha um processo de membresia, porque a gente
se atenta aos números. 3.000 aceitaram, 5.000 se entregaram para Cristo. Observem como eles tinham até um controle disso, porque para eles esses números não eram apenas números, mas eram pessoas. Então a gente começa a observar como tudo isso fazia parte da visão daquela igreja. Isso me faz lembrar de uma metáfora, né, que Jesus usou a respeito do odre e do vinho. Né? Então o suco de uva era armazenado em sacos de couro, né, para que gerasse ali a fermentação e aquele suco se transformasse em vinho. Esse saco de couro é o odre. O que acontece é que quando você põe um suco novo dentro de um odre, começa um processo de fermentação lá dentro, e o odre começa a esticar, a inchar, vira um balão esse odre, por causa do processo de fermentação do vinho lá dentro. Se você coloca esse vinho, aliás, esse suco, dentro de um odre velho, ou seja, um couro que já foi esticado, molhado e depois seco novamente, esse odre, ele não tem mais a capacidade, né, de elasticidade. Então ele rompia, ele estourava. Então Jesus, usando essa metáfora, ele diz que não se deve colocar vinho novo em odres velhos. O vinho ali, queridos, no contexto que Jesus está falando do reino de Deus, do mover de Deus. E o odre representa a cultura, a sustentação dessa igreja, que está apta a receber esse mover. O odre não pode ser rígido. Eu não sei se você já conheceu algum crente rígido. Eu não estou falando aqui, queridos, de comprometido, mas rígido com algumas coisas, e que que se perdeu o valor ao longo dos anos, que não faz mais o menor sentido, porque as gerações vão passando, mas que ficam presos a isso. O odre, querido, segundo o que Jesus disse, tem que ser flexível para receber o que vem da parte de Deus, para que o movimento gerado pelo Espírito Santo não seja engessado. Quem está entendendo isso, diga amém. Tem gente que acha que se levantar a mão, né? A gente vem de uma época, queridos, eu não sei se você estava lá ou não, mas tem um versículo que diz que quando o povo de Israel foi levado cativo, o povo, os seus malfeitores passariam por eles, iriam debochar deles e assoviar. Assoviar. Então eu fui criado numa época que crente não podia assoviar por causa desse versículo aí, vocês acreditam? A maioria de vocês aqui é tudo dentro de disciplina. Não podia assoviar, gente, por causa desse texto, uma conexão totalmente fora de contexto, uma conexão totalmente aleatória, onde nós tínhamos coisas muito mais colocadas, né, e de forma tão rígida sobre a gente. E eu vejo que na hora de passar o testemunho de uma geração para outra, metade de uma geração ficou pela metade do caminho. Metade de uma geração conectou Jesus a regras e a coisas que não eram bíblicas. A visão da igreja de Atos era definida. A cultura daquela igreja, a maneira que eles faziam as coisas, a sua missão e a sua prioridade. E o que eu estou falando aqui tem base bíblica, porque eu quero falar aqui de duas igrejas, a igreja de Jerusalém e a igreja de Antioquia, isso tudo em Atos dos Apóstolos. A igreja de Jerusalém, queridos, era uma igreja basicamente formada por judeus. E o judeu tem uma cultura totalmente diferente. Mas aquela igreja atendia aquela cultura. A igreja de Antioquia não era uma igreja de judeus, mas era uma igreja de gentios. Os gentios tinham outra cultura, outra forma de ver as coisas. Então, havia uma igreja para aquela cultura. Quem está entendendo isso, diga amém. Assim são os povos, gente. Assim são os povos. Para cada povo, uma cultura. Quem está entendendo isso, diga amém. Então, no entanto, queridos, ambas igrejas desempenhavam papéis importantes. Porque para Deus importa Ele alcançar todos os povos e todas as culturas. Então, cada igreja, eu não estou falando aqui contra a igreja A ou B, mas é que cada igreja tem um chamado para alcançar alguém, um tipo de pessoa, um tipo de gente. Cada igreja, queridos, é o resultado da visão que Deus lhe deu, da sua cultura interna. Então, se você faz parte aqui dessa casa, você precisa amar a visão dessa casa.
e reproduzir a nossa cultura, o nosso entendimento. Quem está entendendo isso, diga amém até aqui. Então, primeira coisa, a visão define a cultura. Segunda coisa, a visão estabelece um caminho. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. A visão... Ficou lindo dessa vez. Um caminho, querido, que é igual para todos. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Eu gosto sempre que eu cito esse versículo, que Deus não faz acepção de pessoas, eu preciso acrescentar que, se você ler o contexto desse versículo, você vai entender que Deus não faz acepção de pessoas, mas faz acepção de atitudes. Não é porque Deus não faz acepção de pessoas que Deus aceita tudo que você faz. Não, Deus faz acepção de atitudes. Eu tenho, inclusive, uma palavra que eu já preguei sobre isso aqui, mas grave bem isso. Quando a visão é clara, se estabelece um trilho, um processo ou um caminho, a fim de que as pessoas possam entrar nesse processo de crescimento espiritual e de envolvimento contínuo dentro da igreja ou dentro da estrutura da igreja. Deixa eu ler um texto aqui para vocês de Abacuque, falando de visão. Diz assim, Abacuque 2:2. Então o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão em tábuas, para que ela seja lida facilmente. Pois a visão aguarda um tempo designado. Olha o processo. Ela fala do fim, não falhará, ainda que demore, espere-a, porque certamente virá e não se tardará. Olha que coisa interessante esse texto. Primeira coisa, a visão tem que ser simples. Não adianta complicar. Gente, o evangelho é simples, gente. O evangelho é simples. O povo fica aí se degladiando por causa de vertentes teológicas e às vezes deixam de falar o básico. Jesus te ama. Jesus morreu por você. Antigamente a gente aceitava Jesus e quando a gente levantava, a gente era incentivado naquele primeiro amor a caminhar com Jesus. Nós éramos levados à oração, às lágrimas, a querer mais de Deus. Hoje não. Hoje levanta da oração e antes de chegar na porta alguém pergunta, você vai ser arminiano ou você vai ser calvinista? Queridos, algumas coisas passaram a ser mais importantes do que outras. Quem está entendendo isso? Queridos, Jesus te ama. Essa é uma verdade simples, mas a mais impactante de todas. Ele entregou a vida por você. Diz para quem está perto aí, Jesus te ama. Tem que ser simples. Agora, a palavra de Deus diz que a gente tem que ser simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Queridos, uma coisa vai conectando a outra. Tudo isso aponta para sacrifício. Nós sabemos aqui quem nós somos. Eu preciso deixar isso bem claro. A igreja Restauração, queridos, é uma igreja em células que existe para levar famílias a um encontro com Deus e para estender o reino de Deus na cidade de Londrina, pelo Brasil e pelo mundo. Quantas vidas nós temos alcançados? Queridos, nós temos um caminho, uma visão, um foco. Uma pessoa com visão não se distrai com as coisas desse mundo. Olha o que é um homem de visão, uma mulher de visão. Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda, ele já decidiu, ele tem uma visão. Não anda segundo o conselho dos ímpios, não fica emprestando o ouvido dele para gente ímpia. Não anda segundo o conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores. Ele diz, aqui não é o meu lugar, não vou parar aqui, eu estou seguindo, eu tenho um foco, eu tenho uma visão. E não se assenta na roda dos escarnecedores. Escute, ele não anda, ele não para e ele não se assenta fora da visão, fora daquilo que ele é. E aí vai falar qual que é o foco desse homem. Antes de tudo isso, ele tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Essa é a visão. Quem entendeu, diga amém. Primeiro, o Salmo 1, nos 3 primeiros versículos, ele primeiro define quem ele não é. Segundo, ele define quem ele é. E terceiro, qual é o resultado disso? Qual o resultado na vida de uma pessoa que define quem não é, que define quem ele é, qual que é o resultado? Vou ler para você. Esse será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no tempo certo e as suas folhas não cairão. Escute agora essa. E tudo
o que fizer, prosperará. Eu sei quem eu não sou, eu não ando aqui, eu não paro aqui, eu não me assento aqui, porque eu sei quem eu sou. Eu também sei quem eu sei quem eu não sou aqui, mas eu sei quem eu sou aquele que medita, que acredita, que tem fé na palavra de Deus, que anda segundo a palavra de Deus. E o resultado final, queridos, é que independente da fase que você esteja passando, as folhas não cairão, os frutos não deixarão de existir, e tudo, gente, tudo, não é falando só de ambiente de igreja, tudo que você fizer prosperará. Quem entendeu isso, diga amém. Então, queridos, nós sabemos quem nós somos, e nós entendemos que Deus vai nos dando a visão, e vai criando horizontes, e nós vamos caminhando por eles. A Igreja Restauração, queridos, aqui é uma igreja aliançada. Nós fazemos parte de um grupo de igrejas aliançadas. Nós, como pastores aqui de vocês, nós também temos os nossos pastores. Pastor Davi, que vai estar pregando aqui, pastora Mônica, na sexta-feira, são os pastores da nossa casa, que nos abraçaram, que Deus nos deu como a referência para que a gente caminhasse junto. Nós fazemos parte da aliança. Uma igreja aliançada é uma igreja que caminha, as igrejas aliançadas são igrejas que caminham debaixo da mesma visão, estão indo para o mesmo lugar, compartilham do mesmo chamado de Deus, da mesma cultura, e aí nós caminhamos juntos. Não apenas isso, nós fazemos aqui parte do MFI, que é uma comunhão de pastores internacional, e que aqui no Brasil tem líderes com os quais nós caminhamos. Nós caminhamos aqui, queridos, dentro do MFI, com os pastores Samuel e Denise, lá da casa do Pai de Araçatuba, os pastores Davi e Mônica, da Nova Aliança. A gente caminha com os pastores Márcio e Naine, lá da comunidade Vida Plena de São José dos Pinhais. A gente caminha com o pastor Luiz Eliane, os pastores Luiz Eliane da comunidade cristã de Curitiba. Pessoas, queridos, que receberam a mesma porção. E nós não estamos dizendo que a igreja A ou B é errada, ou certa, ou nada disso. Não, nós apenas estamos dizendo que Deus nos deu esse entendimento para alcançarmos as pessoas que alcançamos e caminhamos juntos. Sabemos quem somos e também sabemos quem não somos. Então, todos os nossos materiais aqui representam a nossa visão. Tudo aqui, as pregações, as lâminas das células, aquilo que é falado nas células, o KID, gente, não é aleatório não, as nossas crianças não estão ali aleatoriamente. Não, queridos, nós temos uma visão a respeito do ministério infantil, e o Senhor tem multiplicado o ministério infantil, vocês sabem disso, né? Nós temos a integração, o material da integração, nós temos os materiais do Kids que a gente usa, tudo é debaixo de uma visão. E por isso nós temos aqui o nosso trilho, o processo. Então o processo, talvez você que esteja vindo aqui, você precisa ouvir isso. Sabe, a gente sabe que tem gente aqui visitando a gente sabe disso. Nos cultos da manhã, nos cultos da noite. E talvez você entrou e talvez você esteja acostumado de repente a ser apresentado e tal. A gente não faz isso. A gente não destaca os nossos visitantes. Porque muitos das pessoas que vêm, às vezes querem apenas entrar, ouvir uma palavra. E a gente tem a percepção, o entendimento, a visão de que é o Espírito Santo, queridos, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que vai trabalhar no seu coração e vai gerar no seu coração o entendimento de que esse lugar é o lugar que Deus preparou para plantar você. É o Espírito, isso é uma obra do Espírito, queridos. E muitas pessoas que hoje fazem parte dessa igreja me procuram e falam isso. Pastor, eu cheguei, eu sentei e eu queria ser invisível. E eu consegui ser, foi o primeiro lugar. Eu comecei a vir a primeira, a segunda, a terceira, e comecei a ouvir a palavra, e Deus trabalhou no meu coração, e eu entendi que essa é a minha casa. Então, esse é o nosso primeiro passo. O segundo passo, que você pode avançar se quiser, então é a classe de integração, que nós vamos ter uma agora. O pastor Robson passou no vídeo ali, dia 8, de março, sexta-feira, vai ter o primeiro encontro. Nesse primeiro encontro, eu sempre estou aqui com a minha esposa, os outros pastores estão aqui, a gente faz um café para a gente ter um momento com você, né? E eu sempre digo que quem faz a integração não significa que vai se tornar membro. Eu digo que a integração é para você conhecer mais profundamente a nossa visão, o nosso entendimento. E eu preciso dizer para vocês que tem pessoas que fazem a classe de integração e chegam no final e dizem, olha,
não é o que eu penso, não é dessa forma, sei lá, eu penso algumas coisas diferentes, então eu não vou ficar. E a gente diz, glória a Deus, Deus te abençoe, querido, vai na paz. Porque aqueles que decidem ficar, querido, se tornam uma bênção para a igreja, e a igreja se torna uma bênção para essas pessoas. Então o segundo passo são esses, a integração é essa porta de entrada. Nós temos o batismo em águas. Eu costumo dizer que a gente não dá banho em ninguém aqui. As pessoas que são batizadas nas águas, elas têm o curso do batismo para entenderem exatamente o que elas estão fazendo. Depois nós temos a apresentação pública. Então, num culto de ceia, a gente faz uma apresentação pública desses novos membros. A gente faz a recepção aqui do pessoal que batiza nas águas, né? Que são batizados nas águas, né? Que aí a gente faz aquela grande festa, estoura o papel picado aqui para desespero de quem tem que limpar tudo depois. A gente estoura o papel picado na igreja inteira. Gente, fica 2 meses achando papel picado em tudo quanto é canto da igreja. Mas a gente faz aquela grande festa, é uma bênção, né? E essas pessoas são conduzidas, queridos, às células. Se você não faz parte de uma célula, você não sabe o que você está perdendo. Você não sabe a importância disso para a sua casa, para que você participe, conheça pessoas e que a gente possa caminhar juntos. Nossos treinamentos de liderança, nosso voluntariado, o envolvimento dos nossos projetos sociais. São tantas coisas que vêm depois e que vão nos levando a um lugar. Por quê? Porque a nossa visão estabeleceu um caminho. Tudo isso que eu estou dizendo aqui faz parte da visão que Deus nos deu. E vou repetir de novo. A nossa visão define quem somos e define quem não somos. E está tudo certo. Porque é isso que define aquilo que fomos chamados a fazer e não aquilo que nós não fomos chamados a fazer. Aí alguém pode me perguntar, pastor, mas então tem gente que chega, se vocês já têm algo estabelecido, uma visão muito firme, tem gente que chega e fica, e tem gente que chega e não fica. Acertou. Tem gente que não fica, diz não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que... Ok, está tudo certo. Uma vez uma pessoa me procurou e disse a respeito de onde ele estava vindo e como as coisas faziam lá e como ele fazia as coisas acontecerem lá. E eu disse para ele, querido, a Igreja Restauração é a Igreja Restauração e vai continuar sendo a Igreja Restauração. A Igreja Restauração não vai se transformar na igreja de onde você está vindo. Porque a igreja de onde você está vindo já existe. Deus já está fazendo através dela alguma coisa. Esta igreja existe desta forma. Nós temos esse pensamento, essa cultura, essa visão. Então, primeiro ponto, a visão define a cultura. Segundo, a visão define ou estabelece um caminho. Qual que é o primeiro? A visão define a cultura. A visão define a cultura. Vamos juntos? A visão define a cultura. Segundo, tá fácil agora, né? A visão. Terceiro. Coloca aí para mim, querido. A visão testa o compromisso, ou um compromisso. Vamos ler juntos no 3, 1, 2, 3. A visão. A visão que Deus nos dá, querido, ela, dada por Deus, ela é um fator de convergência, mas também de divergência. Então, é mais do que eu estou falando aqui. Ao mesmo tempo que a visão ajunta, a visão espalha. Porque cada um de nós foi chamado para viver uma expressão do corpo de Cristo. Cada um de nós foi chamado para viver uma forma da expressão do corpo de Cristo. Entre aqueles que, obviamente, na visão, existem aqueles que querem se comprometer com a visão, ou aqueles que não querem se comprometer com a visão. E já vou falar melhor sobre isso. Observe o ministério de Jesus. Jesus, queridos, constantemente testava a fé e o compromisso dos seus discípulos. Eu espero que você esteja sendo desafiado nessa manhã. Ele constantemente questionava a verdadeira motivação dos corações dos discípulos, o tempo todo. Sabe, e nós estamos vivendo numa geração onde a palavra amor, ela está assim, tão aguada e diluída. Queridos, o verdadeiro amor é fruto do respeito e compromisso. O verdadeiro amor é fruto... Eu posso falar para minha esposa, o dia inteiro eu te amo,
eu te amo, eu te amo. Mas se eu não tiver compromisso e respeito, isso não é amor. O amor, queridos, é o resultado do comprometimento e do respeito. Quem está entendendo isso, diga amém. Algumas vezes Jesus repreendia os discípulos até em público. Tem gente que coloca Jesus como... Jesus é amor. Óbvio que o Senhor... Deus é amor. Deus não é um amor. Deus é amor. A maior expressão de amor. Só que ele também é juízo. Ele também é justiça. Ele também é santo. E exige a mesma coisa de cada um de nós. Então Jesus, na sua passagem terrena nesta terra, ele desafiava os discípulos a entender e praticar os seus ensinamentos. Então Jesus desafiava eles a orarem, a fazerem milagres. Jesus testava a sua fé e ele perguntava o tempo todo o que eles pensavam sobre a sua própria missão, para perceber se eles estavam focados ou não. E Jesus teve muitas dificuldades com os discípulos. Teve 2 deles que pediu para a mãe ir falar com Jesus. Foi lá a mãe de Tiago e João falar com Jesus. Aí a mãe encostou em Jesus e assim, viu, Jesus, quando tu subir para o teu reino, quando tu estabelecer o teu reino, tu não coloca os meus filhos sentados, um à tua direita, outro à tua esquerda? Quem é mãe aqui? Levanta a mão. Vocês estão entendendo, né? É que os filhinhos da minha mãe quer sentar do seu lado. Jesus teve que lidar com isso. Com esse tipo de entendimento. De busca. Queridos, o processo é difícil, mas aqueles homens foram os homens que foram os mártires, que morreram sem negar o nome de Jesus, porque eles venceram o processo e se tornaram quem eles se tornaram. Queridos, Jesus sempre faz esses testes de compromissos com a gente, e muitos desses testes fazem parte do processo de formação. Ele estava testando o tempo todo, porque Jesus queria que depois eles reproduzissem aquilo que ele foi. Então, a Bíblia vai revelar, queridos, por isso que eu sou um cara totalmente tranquilo. A Bíblia vai revelar que muitas vezes, quando Jesus era firme na sua visão, um monte de gente deixava de seguir ele. Dava tchau. Não, é muito pesado. Essas palavras são muito duras. Quando a gente olha para João, capítulo de número 6, Jesus estava fazendo uma referência à cruz. Enquanto Jesus estava fazendo milagre, multiplicando o pão, eles achavam Jesus o máximo. Por quê? Porque eles estavam sendo beneficiados por aquilo. Mas quando Jesus diz, aquele que não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem parte de mim, eles arrepiaram. Falaram, não, aí é compromisso demais. Aí é muita renúncia. E eles pularam fora mesmo. Eles entenderam isso. E tem o versículo de número 60, do João 6, que diz, ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura é esta palavra, quem pode suportá-la? Daquela hora em diante, escute, muitos dos seus discípulos, não eram amigos, não eram frequentadores das suas reuniões, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram imediatamente de segui-lo. Eu não sei que tipo de cristão você é. Se você não pode ser confrontado, desculpa, você não sabe quem é Jesus, você não conheceu o Senhor. Queridos, o Evangelho é um Evangelho que confronta, mas que edifica. Vocês estão entendendo isso? Amém? Aí Jesus olha para trás. Imagina se eu faço aqui na igreja. Isso. Olha onde Jesus levou isso. Jesus olha para os discípulos, para os 12, né? E ele olha para trás e ele diz assim, Jesus perguntou aos 12, vocês também querem ir? Olha onde Jesus levou isso. Jesus está dizendo assim, chega, ou é comigo daqui para frente, ou se vocês quiserem, já saiu todo mundo mesmo, vai junto. Vocês querem ir também? O que Jesus estava exigindo? Uma resposta. Vocês querem ou não querem?
E a impressão que eu tenho é que a nossa geração não dá essa resposta. Se esquiva dessa resposta. Não, eu quero seguir de longe, mas eu não quero me comprometer demais. Mas eu também não quero largar a mão. Eu não tenho uma resposta definida. Não, dependendo da situação, dependendo do lugar que eu estiver, dependendo com quem estiver, dependendo do que estiver na mesa, aí é não para Jesus. Mas se for num ambiente de igreja, aí é sim para Jesus. Mas não existe isso. A sua palavra tem que ser sim, sim, não, não. Tudo que passa disso, a Bíblia diz o quê? Vem do maligno. Vem do diabo. Quando 1 Reis, capítulo 17, 18, quando Elias, ele chama o povo e ele questiona o povo, ele diz assim: até quando vocês cochearão entre dois pensamentos? Se vocês estão servindo Baal, ele diz, então vai e sirva. Mas se vocês estão servindo ao Senhor, então servi ao Senhor de Israel. Ele confrontou. Ele está dizendo, sai de cima do muro imaginário. Porque não existe muro no mundo espiritual. Porque só existe dois senhores. Ou você serve a um, ou você serve a outro. Queridos, ou você é quente, ou você é frio. Agora, pior que o frio é o morno. Porque Jesus diz que esse dá ânsia nele. Ele diz, porque não és frio nem morno, nem quente, mas és morno, está lá em Apocalipse capítulo 3. Ele diz, vomitar-te-ei da minha boca. O que ele está falando? Me dá ânsia. Queridos, será que nós somos uma igreja que gera fome ou gera ânsia? Será que você é um tipo de cristão que gera fome em quem convive com você ou ânsia? Será que as pessoas que te cercam fora da igreja, elas sentem fome por Cristo? Ou elas dizem, se for para ser igual, prefiro não ser, me dá enjoo? Que tipo de crente somos? Queridos, é nesse aspecto que Jesus leva. E então Pedro, sempre o Pedrão, né? Nesse momento, Pedro olha para Jesus e diz, Senhor, está decidido. Qual é a segunda opção? Para onde iremos nós? Se só tu, olha a definição, tem palavra de vida eterna. Meu irmão, quem que é o teu Deus? Quem é Jesus para você? Você precisa definir isso na sua vida. Uma visão que é dada por Deus sempre irá testar o seu compromisso com Ele. Sempre irá testar. Tem um livro de um pastor chamado Greg Groeschel, ou alguma coisa parecida com isso, que é pastor de uma das maiores igrejas dos Estados Unidos. Ele escreveu um livro fantástico chamado 3 níveis de engajamento do povo de Deus. E ele escreveu algumas coisas, outras eu incluí aqui. Mas o primeiro nível de engajamento das pessoas que seguem Jesus, ou vão a uma igreja, as pessoas acreditam na visão. Eu acredito na visão dessa igreja aqui, na expressão do corpo de Cristo, nesse lugar, a visão que Deus deu para essa casa. Eu acredito. Mas acreditam apenas o suficiente para se beneficiar de alguma coisa que lhe é oferecido. Assim como uma pessoa se beneficia de um restaurante que está aberto. Poxa, aqui tem essa estrutura é boa, atende a minha família, né? Eu tenho ali, meus filhos ficam ali, eu fico aqui e tal. Eu gosto dessa igreja por esse motivo. Só que, infelizmente, queridos, esse é um nível extremamente raso e ralo de um comprometimento. E Deus quer mais do que isso de nós. Sabe? O Senhor não aceita. Semana que vem eu vou falar sobre isso. O Senhor não aceita a nossa mentalidade de consumidor quando se trata das coisas dele. Não é assim. O Senhor não trata dessa forma. Mas essas pessoas olham para a igreja ali como um serviço que a igreja tem a oferecer. Mas existe o segundo nível de engajamento. E nesse segundo nível, as pessoas acreditam mesmo na visão. As pessoas respeitam a liderança. As pessoas veem aqui a liderança como homens e mulheres de Deus. Gostam mesmo, respeitam, como eu disse aqui, acreditam na visão.
aquilo que é pregado, eu entendo dessa forma, meu coração é aberto para esta palavra, mas se mantém na linha dos espectadores. São pessoas muito felizes. Queridos, está tudo certo. Como eu disse, não é porque você está no nível 1, no nível 2, que você é mais ou menos. Mas nunca se esqueça, em nome de Jesus, que o Evangelho, o reino de Deus, é um reino em movimento. Você não pode parar dentro de um processo no começo. Você não pode. O reino de Deus é um reino em movimento. Então essas pessoas contribuem com a casa, lançam suas sementes, suas ofertas, mas preferem não se envolver completamente. Mas existe um terceiro nível, queridos, de engajamento. E como eu disse, talvez você esteja nem no primeiro. Você esteja apenas visitando, esporadicamente. Mas observe como é um processo, e o Senhor vai nos atraindo para esse lugar. Aquelas pessoas que acreditam, esse é o terceiro nível. Pessoas acreditam na visão, na expressão do reino de Deus nessa casa, a ponto de entregarem as suas vidas por isso. De viverem isso intensamente. Então elas reconhecem que as suas vidas não são suas. E que nós só encontramos razão na vida servindo o outro, servindo o próximo, estendendo a mão, fazendo alguma coisa. São pessoas que têm prazer não apenas de fazer uma contribuição financeira, mas de doarem as suas próprias vidas pela visão do reino de Deus. Quem está entendendo isso? Amém? Se você é um membro comprometido com essa casa, eu acredito de todo o meu coração de que este é um nível de comprometimento que Deus quer gerar no seu coração. Quantos estão entendendo? Amém? Finalmente, eu quero concluir com um versículo. 1 Coríntios 1:10. Redobre a sua atenção. Irmãos, peço. O pedido que Paulo vai fazer aqui, ele acha que a palavra dele era muito pouco para expressar a importância do pedido. Então ele diz assim: irmãos, peço, pela autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, quando Paulo coloca essas palavras numa mesma frase, é porque ele vai falar algo muito sério. Ele diz: peço pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo assim: eu não estou pedindo por mim, eu estou pedindo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe quando você quer trazer sobre a sua vida a autoridade de Jesus, você diz em nome de Jesus. Paulo diz aqui: peço pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo vai mais longe na frase. Meu Deus, o que esse homem vai pedir, gente? Que pedido é esse? Para ele fazer uma introdução dessa? Então ele vai fazer o pedido: que vocês estejam de acordo naquilo que dizem, e que não haja divisões entre vocês, e que vocês sejam completamente unidos num só pensamento e em uma só intenção. O que Paulo está escrevendo aqui, e eu tenho que destacar a carta pastoral da carta eclesiástica, a carta para a igreja. Posso te dar um exemplo? A carta de Paulo a Tito, a Timóteo, são cartas pastorais enviadas a pastores. Mas existem as cartas enviadas às igrejas eclesiásticas. Exemplo, Colossenses, Tessalonicenses, Coríntios, Romanos, são cartas endereçadas à igreja. Esta carta, 1 Coríntios, é endereçada a uma igreja. Ele não está falando aqui com líderes. Porque nós, como líderes, obviamente que ele está incluindo os líderes, mas na expressão total da igreja. Porque nós, como os líderes aqui, queridos, nós estamos debaixo da mesma visão, debaixo do mesmo entendimento, do mesmo pensamento. E nós estamos unidos aqui. É por isso que a gente está celebrando esses 20 anos de muitas histórias, de muito choro, de muito tempo juntos, de muita conversa, de muitas coisas. Sabe, a liderança dessa casa, há 15 anos atrás, eu tinha uma visão de Deus, de que nós teríamos que
usar o que fosse preciso para que a gente gerasse líderes dentro dessa casa. Então, uns 15 anos atrás, eu fiz aqui uma escola teológica. Trouxemos o material e nós formamos naquela escola, nós tivemos muitos alunos ao longo de 6 anos e depois eu não pude mais continuar com esse compromisso por conta da igreja, mas eu estava aqui toda segunda-feira com esses alunos, curso básico, curso médio. E daqueles alunos todos, nós formamos, na época, não sei, mais de 100 alunos ao longo de muitas formaturas. E o Senhor tinha me dado a visão de que o Senhor levantaria pessoas dali, daquele curso, dos nossos aqui mesmo. Então só vou citar os que estão aqui. Pastor Adriel, Pastor Jonathan. Fizeram esse curso lá atrás. E hoje são pastores dessa casa. Porque é processo. Porque é tempo. Nós caminhamos juntos debaixo do mesmo entendimento, da mesma visão. As pastoras, enfim. Nós recebemos isso do Senhor. Sabe, a gente morou uns anos fora daqui, nos Estados Unidos. Nós moramos 7 anos nos Estados Unidos, eu e a minha esposa. E nós tivemos nossos filhos lá. E a gente sabe, quando a gente chegou aqui, o meu sogro, Pastor Eli, nós vamos falar aqui na próxima semana, fundador dessa casa, ele me procurou e ele disse assim: olha, eu estava orando e Deus me deu uma palavra. Deus me falou algo a seu respeito, a respeito da sua casa, sua família. E ele disse, o que Deus me fez ver nitidamente e entender, é que você ficou esses anos fora, para que vocês trouxessem os seus filhos e um ministério para cá, um ministério de vocês. O Senhor despertasse. E é verdade, muitas das coisas que nós vivemos hoje fazem parte desses 7 anos de como Deus trabalhou e nos mostrou coisas. Queridos, Deus faz assim. Mas o que Paulo está pedindo aqui não é que a liderança seja unida debaixo do mesmo entendimento, do mesmo pensamento, de uma mesma intenção. Não é apenas isso. Ele diz que toda a igreja, todos nós, temos que estar no mesmo entendimento, com a mesma fome, com o mesmo desejo. E por incrível que pareça, a gente pode estar na mesma casa, no mesmo lugar, mas não ter a mesma visão. E aqui entra, queridos, o ataque da internet. Porque se você é cristão, os vídeos que são sugeridos para você são vídeos de tantas lideranças falando, tanta gente que fala de igreja, que fala de pastores, que falam das expressões, das diferentes expressões do corpo de Cristo. Isso é muito perigoso, gente. Mas aí nós somos bombardeados por isso, e isso gera uma confusão. Uma confusão. Você para de crer em algumas coisas, começa a crer em outras. Você tem que tomar muito cuidado. Se cada hora você está crendo numa coisa, muito cuidado com isso. Você tem que ter a tua firmeza, assentar o teu coração dentro de uma visão. Pastor, mas eu não concordo com a visão dessa casa. Querido, então, existe um lugar para você. Sabe qual é? Vai procurar, que eu não sei. O nosso é aqui. Queridos, procure uma expressão. Ah, pastor, eu não vou com a sua cara. Ok. Nem todo mundo vai mesmo. Querido, mas tem outros pastores aí mais simpáticos, com topete e sem barba. Queridos, que possamos abraçar o que Deus nos deu. Essa é a nossa igreja. Essa é a nossa visão. Esse é o nosso chamado, esse é o nosso coração. Vamos multiplicar isso. Vamos repassar os 3, coloca para mim ali. Vamos ler juntos, 1, 2, 3. A visão. 2. 3. Sabe? Talvez você esteja frustrado nessa manhã, porque saiu de casa e tinha a expectativa de ouvir um tipo de pregação. Mas eu quero te dizer, a gente ama ver a casa pronta, com telhado, pintado e os móveis dentro. Mas se não tiver um bom fundamento, todo o teu sonho vem abaixo. Nada, queridos, que é construído sem fundamento, vai longe.
O que nós estamos fazendo com o tema desse ano é cavar brocas, para quem entende de construção, sapatas, muito bem preparadas, para que você coloque sobre esse fundamento firme uma vida cristã que não vai provocar enjoo, mas vai provocar fome nas pessoas, porque é para isso que você foi chamado. Então, reflita sobre isso. Ninguém vai te abordar aqui, te intimar, nada não. É de você para cá. É você que tem que decidir. Se ensina ou não. Está na hora. Se é Baal, sirva Baal. Mas se é Deus, então que sirvam ao Senhor Deus de Israel. E a Bíblia diz que Elias levantou o altar e Deus respondeu com fogo. E quando Deus respondeu com fogo, o povo caiu no chão, dizendo: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Quem entendeu isso, diga amém. Essa é a nossa visão. Se você está aqui nos visitando, dia 8 tem uma classe de integração. Até quando você vai ficar nessa? Sabe, entra aí no WhatsApp da igreja. Tem um número lá no Instagram, na bio do Instagram lá, dá para você entrar, pegar um número. Entendeu? Manda uma mensagem, diz: ó, estou querendo, venha fazer parte, você vai ser encaminhado. Está na hora de você mudar as lentes da sua visão, para que você possa enxergar claramente aquilo que Deus tem para você. Quantos entenderam isso? Diga amém. Eu quero que você fique de pé. Eu quero... Bom, antes de orar, eu queria cantar um pedacinho dessa canção com você. Não sei se você conhece. Talvez você conheça. Vamos lá. Novo coração do Pai. Vamos juntos? Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Diga. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Dê a mão para alguém. Te abençoo, meu irmão. Diga. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti.